Iniciamos o segundo bloco no programa Entufato, aqui na TV Beltrão, conversando com o médico Dalberto Dalsoler, discutindo sobre a cirurgia de redução de estômago. Doutor, o debate da redução de estômago no meio acadêmico e na mídia tem se avançado muito nos últimos anos. Muitas pessoas fazendo reservas financeiras para proceder esse ato cirúrgico, planos de saúde, e esse debate se espalhou no mundo inteiro. E eu gostaria de saber, doutor, essa cirurgia, ela tem efeitos colaterais? E se tem, quais são esses efeitos? A cirurgia, quando iniciou-se a cirurgia, foi nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 70, o Dr. Capella e o Dr. Fobb, tanto que a cirurgia mais conhecida hoje é a cirurgia de Fobb e Capella, né? Houve algumas mudanças, mas é a cirurgia básica que mais se faz ainda hoje. Iniciou-se com um estudo, na verdade. Uma experiência. Uma experiência, né? Os Estados Unidos era o país que mais existia obesos, né? E ainda é, né? E ainda é, mas está mudando bastante, né? Porque hoje em dia a gente fala que os Estados Unidos é o fast food, aquelas alimentações... Porque está trabalhando bastante no preventivo, né? Então, é um país rico, eu acho que como o Brasil também está evoluindo muito para isso, quer dizer, para você fazer com que os níveis de obesidade desde a infância, sabia que desde a infância que vem a tendência de obesidade. E como eu estava conversando antes, os Estados Unidos eles tiveram uma medida já uns 7 anos atrás de pegar as crianças em fase escolar, a criança que está obesa, ela paga o estudo e a criança magra, ela ganha o estudo de graça. Porque isso, eles viram que o paciente que é obeso com 6 anos a 7 anos será o futuro obeso na idade adulta e será o futuro doente. Então, e que vai trazer custos para o governo, né? Então, com isso, eles dão um estímulo importante para que evitar a obesidade preventivamente. Então, por isso que fala, qual que é a causa da obesidade? Claro que tem fator genético, mas se o paciente tiver consciência de ter uma atividade física, de se cuidar, ele consegue manter um peso ideal, né? Mesmo tendo a tendência, né? Agora, o Madruga perguntou, doutor, o pós-operatório, uma pessoa que ela passa por uma cirurgia de redução do estômago, ela, lógico, ela já vem com a sua autoestima baixa, ela já está com problema, tanto é que ela procurou um médico, ela procurou ajuda. E depois desta cirurgia, lógico, a autoestima deve melhorar, mas pode advir alguns problemas. O pessoal comenta muito de alcoolismo, questão de anemia, podem surgir algumas doenças em decorrência da redução do estômago, doutor Dalberto? Então, o paciente no pré-operatório, ele tem que ser muito bem avaliado, né? Então, sempre a gente fala, o paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica não é uma cirurgia qualquer, porque não é um paciente qualquer. O paciente obeso, geralmente, ele é multifatorial, né? É um paciente que muitas vezes ele já vem com diabetes, já vem com hipertensão, já vem com depressão, apneia do sono, e por aí vai, né? Então, assim, esse paciente ele é avaliado por multiprofissionais, né? E tem que tomar muito cuidado, que muitos pacientes, eles já são depressivos. Eles já são dependentes, talvez, de álcool, de drogas ou de medicamentos antidepressivos. Então, a gente sabe que pós-cirurgia, a gente também tem que ter um acompanhamento, tanto psicológico ou psiquiátrico, como nutricional, né? Então, se o paciente for muito bem preparado antes da cirurgia, geralmente ele vai ter uma boa evolução pós-operatória, né? Esse fato de ter dependência de alcoolismo ou drogas, isso foi um debate assim com uns 10 anos atrás, existiu muito na USP isso aí, porque existiram alguns casos. Eles fizeram um levantamento lá de 15 mil pacientes operados em São Paulo, e eles viram que a proporção é igual à população normal. Então, de falar que o paciente ele ficou dependente do álcool pós-cirurgia, porque ele não pôde mais comer, então ele foi para o álcool, isso eles não conseguiram provar, porque eles viram que o índice, né, pós-cirurgia foi igual ao índice normal. Existiam alguns pacientes que foram operados que ficaram alcoólatras, mas se ele não tivesse sido operado, talvez teria sido alcoólatra também. Agora, doutor Dalberto, falando no alcoolismo, que de repente é uma grande preocupação, a pessoa quando ela fez a redução do estômago, se ela continuar tomando a mesma quantidade que ela tomava de bebida alcoólica antes, ela vai ter uma propensão maior de se embriagar? Isso. A cirurgia, isso é bem provado isso aí. O paciente que, vamos supor, ele bebia lá uma garrafa de cerveja, né? Ele vai numa festa, ele bebendo mais um copo, ele vai ter equivalente a uma garrafa de cerveja. Ele vai ficar bêbado mais fácil. Ele está mais suscetível. Por quê? Porque, na verdade, quando faz a cirurgia, você faz com que o intestino delgado ele absorva mais rápido a bebida. Então, você bebe e ele vai mais rápido para a cabeça, na verdade. De repente, nesse quesito, nesse inteirinho que as pessoas comentam
que há uma propensão maior, se a pessoa continuar ingerindo a mesma quantidade de líquido de álcool de antes, ela de repente talvez tem por uma isso. propensão. Então, realmente, ele fica bêbado mais rápido. Mas não com menos quantidade. Isso, com menos quantidade. É verdade, é isso aí. Doutor Alberto, eu tenho acompanhado estatisticamente, no Brasil tem se acontecido nos últimos anos, em média de 25 mil cirurgias de redução de estômago por ano. Em média de 2.000 a 2.500 pelo SUS. Para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando nesse programa, hoje quem não passa nos critérios para ser encaixado no SUS, que quer fazer uma cirurgia dessa particular, hoje qual é o custo para uma cirurgia dessa? Hoje, a cirurgia no começo, como todas as outras cirurgias, era feita com incisão, cirurgia convencional, com uma incisão em torno de 10 a 15 centímetros. A gente também faz cirurgia convencional hoje, só que até a incisão se tornou em torno de 10 centímetros, até 8 centímetros, ficou menor. Mas o grande avanço de todas as cirurgias, principalmente no aparelho digestivo, foi a cirurgia videolaparoscópica. Isso avançou muito nos últimos 10 anos. Então, a facilidade, o retorno do paciente ao trabalho, os riscos diminuíram muito, dor pós-operatória, alta precoce, não tem corte. São 5 furinhos no abdômen e o paciente no dia seguinte já está caminhando e tomando líquido, né? O paciente normalmente tem alta no segundo ou terceiro dia em média. O custo mais ou menos varia muito de serviço para serviço, né? Mas aqui no nosso serviço Francisco Beltrão, uma cirurgia gira em torno de 11 a 12 mil reais, tá? Tem casos que o paciente precisa usar um pouco mais de material, eventualmente, mas não chega a 15 mil reais em tudo, né? Quantas cirurgias bariátricas hoje, cirurgia da redução do estômago, são feitas em média mês aqui em Francisco Beltrão? Mais ou menos em torno de 10 a 12 cirurgias mês, né? A gente não tem ainda o convênio com o SUS, né? Então a gente está aguardando também agora de vinda talvez do hospital regional e da possibilidade de adquirir a alta complexidade em cirurgia digestiva que talvez encaixe a cirurgia da obesidade. Né? E tanto, doutor, que por exemplo, tenho vários colegas e amigos que têm procurado o SUS e tem gente que já fez até cirurgia pela rede particular, mas está inscrito há 8 anos e ainda não foi chamado pelo SUS para fazer esse atendimento. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida.